8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Olá, meus queridos, 1. eu sou o professor Carlos Sbrobo. Estarei com vocês nessa videoaula falando aí de equações trigonométricas. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. No que consiste essa tal de equação trigonométrica? Olha só, quando nós estamos falando aí de uma equação, nós estamos preocupados em resolver uma igualdade. E nesse caso aqui, né, você vai ver que a nossa variável, a nossa incógnita, normalmente o nosso x, ele vai ser o quê? Ele vai ser um ângulo, tá? Então, nós vamos verificar isso aí. Olha só, por exemplo, ó, pode aparecer em alguma questão, ou envolvendo seno de x, ou envolvendo cosseno de x, ou envolvendo tangente de x, ou as suas inversas. A cossecante, que é o inverso do seno, a secante, que é o inverso do cosseno, e a cotangente, que é o inverso da tangente, beleza? Só vamos relembrar o seguinte, olha só, o seno de x igual a k. Então, eu quero encontrar para quais valores de x eu vou ter o seno de x igual a k. Lembrando que esse k ele vai variar de menos 1 a 1. Qualquer coisa diferente disso aqui significa que o x não existe, tá bom? Beleza? Não vai existir x, tá? E aí nós temos que relembrar o seguinte, ó. Aqui eu tenho um ciclo trigonométrico, né? Onde esse eixo horizontal com sono deitado, o eixo do cosseno, esse eixo em pé, né, sem sono, é o eixo seno, e aqui é o eixo tangente, beleza? Aqui, por exemplo, eu estou colocando um ângulo x, né? Vamos supor que eu queira calcular o ângulo x, né? De tal maneira que eu tenha o seno dele bem aqui, né? O seno dele é de 0 a 1, por exemplo, né? Entre 0 e 1. Aí, como vocês podem ver, esse aqui é o eixo seno, beleza? Então, ó, se eu quero esse carinha aí, o que, que eu tenho que lembrar? Olha só, né? Eu quero o x e aqui vamos supor que seja o nosso k, né? Aqui está o seno, então aqui seria o seno dele, que eu estou chamando ali de k. Lembrando que para o seno positivo, né? E você lembra do setaco mais, 12, 13, 14, nós temos o ângulo no primeiro e no segundo quadrante, beleza? Tá? Então, vamos supor aí o nosso ângulo x. E esse ângulo aqui, ó, só colocar ele aqui, esse ângulo aqui, esse aqui é π, né? Aqui é π menos x. Beleza? Então, você vai lembrar o seguinte, olha só, tem duas maneiras de você determinar esse x aqui, tá? Duas maneiras. Então, primeiro, para esse aqui, ó. Para esse aqui, você vai colocar aqui o x, ou todos os ângulos, né? Alfa, vamos chamar aí de ângulos alfa, né? Vamos chamar de todos os ângulos alfa. Que aí nós temos esse carinha na primeira determinação positiva, só que nós podemos ter todos os ângulos alfa, vai ser igual a x mais 2kπ, né? Esse k aqui eu vou chamar de n, né? Vou chamar aqui de n para não pensar que é o mesmo k, tá bom? 2n, 2nπ. Onde esse n aqui, ele é um número inteiro. Então, por exemplo, quando n for igual a 0, eu vou ter x. Quando n for igual a 1, vou ter x mais 2π. Ele vai ter dado uma volta e assim sucessivamente. Positivo no sentido anti-horário, negativo no sentido horário, beleza? E quem vai ser esse carinha aqui, né? Que eu vou chamar de alfa'. Ele vai ser o π menos x mais 2nπ. Também o n, tá? Número inteiro. Porém, tem como você escrever numa equação só, né? Ó,
aqui é o π sobre 2, que é o valor médio entre eles, tá? Que é o valor médio. Esse carinha aqui, ó, essa diferença, eu vou chamar de A. Essa diferença aqui também é A. E aí observe que, de maneira geral, o nosso alfa, ele pode ser quem? Aqui, ó, estando no π sobre 2, para chegar nesse aqui, eu subtraio A. Para chegar nesse aqui, eu somo A. Então, pode ser π sobre 2 mais ou menos A mais 2Nπ. Tá? Então, você pode colocar separadamente, como nós colocamos aqui, ou pode colocar numa só, beleza? Isso com seno, né? Ele estando aí no primeiro e no segundo quadrante. Mas isso também pode acontecer aqui, ó, no terceiro e no quarto quadrante. A ideia no terceiro e no quarto quadrante é a mesma, tá? É a mesma, beleza? Aqui, ó. Tá? Aqui. Só que, quando você estiver usando lá a maneira geral, se eu chamar aqui essa diferença de A igual eu chamei lá, tá? Aqui também de A, né, que é a mesma diferença, aqui o valor médio não vai ser o π sobre 2, vai ser o 3π sobre 2. Então, ficaria, ó, 3π sobre 2, mais ou menos A mais 2Nπ. Lembrando que esse N é um número inteiro. Beleza? Tá? Então, pode ficar dessa maneira, ou você escrever cada um separadamente, como nós fizemos. Aí você deve estar se perguntando, né? No seno aí, acontece isso, né? No seno aí acontece isso, beleza? Como nós vimos. E no cosseno, né? No cosseno. Vamos analisar aí, né? No cosseno. O cosseno, meus queridos, é esse eixo aqui, ó, deitado, com sono, tá? Eu pego aí, por exemplo, esse ângulo X no primeiro quadrante. Mas observe que lá no quarto quadrante, ele vai ter o mesmo cosseno. O cosseno dele é aqui, ó. Beleza? Então, como que eu poderia escrever esse carinha aqui? O nosso alfa do mesmo jeito. Poderia ser X mais 2Nπ. Quem seria esse aqui que eu vou chamar de alfa'? Esse alfa', observe que esse pedacinho aqui, ó, também é x. Só que o todo é 360, então ficaria 2π, que é o 360, menos x mais 2Nπ. Esbrovo, tem como eu escrever com um só? Tem. Vamos escrever com um só? Aqui observe que o valor médio é o zero, né? Aqui é o zero. Então, esse nosso alfa, ele poderia ser escrito assim, ó. Chama aqui, ó, aqui é o próprio x, né? Aqui é o próprio x, é a diferença, né? Então, é o próprio x aí a diferença. Então, observe que aqui é menos x e aqui é x. Então, vai ficar, ó, x, né? O zero, mais ou menos x, mais 2Nπ. Com o n sendo um número inteiro. Coloquei esse zero aí só para representar, para você saber quem seria esse valor médio, beleza? Tá? Mas zero, somando ou subtraindo qualquer coisa, né, não altera essa coisa, beleza? Tudo bem? Ó, e se esse ângulo estivesse lá no segundo? Lembrando que se o cosseno for negativo, né, ele vai ter o seu simétrico, né, lá no terceiro quadrante, onde o cosseno também é negativo. Então, aqui seguiria da mesma maneira, e como que ficaria usando, né, uma equação só? Aqui o valor médio seria o π. Aqui, né, seria esse ângulo que ele está falando, ó. Aqui, ó, eu vou dizer que é o nosso A. Aqui também A. Então, ficaria, ó, π mais ou menos A, porque em um deles você soma A, no outro você subtrai, mais 2Nπ. Porque, olha só, meus queridos, normalmente ele vai trabalhar com a primeira determinação positiva, tá? Com a primeira determinação positiva, beleza? Então, ficaria dessa maneira,
tá bom? Aí você pode estar se perguntando, e se for a tangente? A tangente é esse eixo aqui, ó, né? Esse eixo que está tocando fora, onde ela não tem limite. O seno varia de -1 a 1, mas a tangente ela varia de menos infinito ao infinito, beleza? Então, por exemplo, estou pegando aqui, ó, onde que a tangente ela é positiva? Ela é positiva no primeiro e no terceiro quadrante, né? Então, vamos supor que aqui seja o ângulo X. Observe, meus queridos, que aqui, ó, essa diferença ela é constante, essa diferença é 180 graus. Então, eu saio desse, vou para esse, né? Mais 180 graus, vou para esse. Então, como você pode escrever? Você pode escrever isso aqui numa equação só. O nosso alfa, ele vai ser x mais nπ. Porque, observe, quando o n for 0, ele vai estar aqui, x. Quando o n for 1, né? Ali eu falei π e escrevi k. Π. Né? Então, quando for 1, aí vai ficar x mais π, que é esse carinha aqui, beleza? Então, eis aqui a solução, onde o nosso n, ele é um número inteiro, beleza? Tudo bem? Ó, vamos ver essa bagaça aí na prática, né? Se tiver lá no segundo, consequentemente aqui no quarto quadrante, vai ser a mesma ideia, a diferença é 180, tá bom? Olha isso na prática. Eu quero saber onde, né? Onde seno de x igual a raiz de 3 sobre 2, eu quero saber o x, beleza? Tá? Então, vamos analisar isso aí, olha só. Primeiro, onde que o seno de x ele é positivo? Aí você vai lá. Você tem isso aqui para um ângulo de quantos graus? 60 graus, é o primeiro. Então, você chama ele aí de π sobre 3. Chique. Π sobre 3, beleza? Mas é somente aí? Não. Tem ele no segundo quadrante. Aqui no segundo quadrante, quem é ele? É 180 menos 60, que é 120, ou seja, 2π sobre 3. Mas isso é na primeira determinação. Eu quero saber em todas. Então, você pode escrever assim, ó. Esse aqui eu vou chamar de α1. O α1, ele vai ser π sobre 3 mais 2nπ, ou 2kπ, tá? Onde esse n é um número inteiro. Beleza? Então, seria desse arco aqui, ó. E desse aqui? Desse aqui, vou chamar de α2, vai ficar 2π sobre 3 mais 2nπ. Beleza? Onde o n também é um número inteiro. Mas tem como você escrever com equação só? Tem. Como? Quem é o valor médio deles aqui? É o 90, é o π sobre 2. Então, π sobre 2 mais ou menos. Olha só. De 90 para 60, você volta 30, né? E aqui, ó, de 90 para 120, você vai 30. Então, mais ou menos, π sobre 6 mais 2nπ, onde esse n é um número inteiro. Então, essa aqui é a solução e você acha todos os arcos que estarão aqui ou aqui, independentemente do número de voltas. Beleza? Vamos para o nosso segundo exemplo aí. Agora o cosseno. Você pega daqui, ó, olha ele querendo enganar nós. Que o cosseno de x vai ser igual a menos meio. Beleza? Cosseno de x aqui vai ser igual a menos meio. Aí você se pergunta o seguinte: onde que o cosseno ele é negativo? Ele é negativo no segundo quadrante, né? E também no terceiro quadrante. Aí você pergunta, qual o ângulo cujo cosseno é meio? É o 60 graus. Então, aqui, 120 graus ou
2π sobre 3. E também ele lá no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, 180 mais 60 é 240, né? E o 240 é o 4π sobre 3. Então, tem como você escrever duas equações, eu vou chamar da primeira equação, que é desse arco aqui, que é o nosso 2π sobre 3 mais 2nπ. Lembrando que esse 2π é a diferença para o próximo ângulo, é uma volta, tá? Onde esse n é um número inteiro, beleza? E aqui, ó, o nosso α2 seria o do segundo ângulo, que é a mesma coisa, 4π sobre 3 mais 2nπ, com n sendo também um número inteiro. Aí você me pergunta, tem como representar isso aí com uma equação só? Eu digo, tem. Se você pensar assim, ó, o nosso alfa, o nosso ângulo, vai ser igual aqui. Aqui, quem é o elemento intermediário é o 180, ou π. Então, π. Para chegar aqui no 120, eu subtraio 60. Para chegar no 240, eu somo 60. Então, mais ou menos, π sobre 3, que é o 60, mais 2nπ, onde esse n é um número inteiro. Beleza? Tá? Onde esse n aí é um número inteiro. Tudo bem? Vamos ver agora um exemplo com a tangente. Aqui, por exemplo, eu tenho tangente de x mais 1 igual a zero. Então, na verdade, eu quero saber quais são os ângulos cuja tangente x é igual a menos 1. Aí você se pergunta assim, onde que a tangente ela é negativa? A tangente ela é negativa no segundo e no quarto quadrante, né? Qual ângulo cuja tangente é 1? 45. Então, menos 1 aqui, né? Vai ser o ângulo de 315, que é o seu familiar aqui, né? O 315 é 7π sobre 4. E pegando o seu familiar aqui, né, no segundo quadrante, é o 135. O 135 é o 3π sobre 4. Vamos determinar desse arco aqui. Ó. Eu posso determinar α1 como 3π sobre 4 mais 2nπ, com n sendo um número inteiro. E esse aqui, que eu vou chamar de α2, como sendo 7π sobre 4 mais 2nπ, com n também sendo um número inteiro. E aí você pode se perguntar o seguinte, tem como eu representar como equação só? Eu digo, tem. Aqui no caso da tangente, a diferença vai ser 180 graus, indo e voltando. Se essa diferença é constante, então você pode pegar aquele primeiro, que é 3π sobre 4, mais 2nπ. 2 não, né? Como a diferença ali é simplesmente π, então nπ. Porque a diferença é constante. Lembrando que esse n, ele é um número que inteiro. Meus queridos, na próxima aula nós continuaremos com resolução de questões envolvendo aí a parte de equações trigonométricas. Eu sou o professor Carlos Esbrobo. Beijos, Maru. Uau, tchau.